advogue antes de assistir essa aula. Não advogue mais antes de assistir essa aula. Ela é muito importante. Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e depois de tanto sofrer, de tanto sofrer com a morosidade do Poder Judiciário, todas essas dores que vocês conhecem muito bem, né? Essas dificuldades que nós temos com o time de um processo judicial. Depois disso, fui construindo, na verdade, uma forma de advocacia que eu chamo de uma advocacia mais saudável, onde a gente consegue ter sucesso, faturar mais, enfim, conseguir ser mais felizes e prósperos na advocacia. Antes da gente entrar propriamente no assunto, né, o que é essa advocacia, a gente precisa quebrar alguns preconceitos. O que não é mais advocacia? Já foi um dia, conceitos que já foram utilizados, mas não são mais. Então, a advocacia do cartão de visita, a advocacia do boca a boca, essa que o profissional da advocacia fica esperando o seu cliente falar bem dele para outros, indicá-lo, né? E esses outros seguirem o mesmo trajeto que fez o cliente anterior, vir até o seu escritório, fechar um contrato e assim por diante. Aquela advocacia de embate, o embate saudável, claro, né? A advocacia ganha e perde, um ou mais advogados de lados opostos, né? Discutindo teses. E ao final se espera uma sentença, um trânsito em julgado para saber quem venceu, né? A advocacia Plutão, né? Que é aquela profissão que parece que é isolada, bastante distante de todo o sistema social da sociedade, né? Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Sai o combatente, sai a advocacia de embate e entra a advocacia transformadora. Sai o advogado de embate, o combatente, e entra o advogado, a advogada, criadores, os criadores, o criador, a criadora. O profissional que deixa de pensar numa profissão isolada e ele passa a adotar o conceito da multidisciplina. Né? Sai aquela advocacia de embate e entra a advocacia de escuta ativa, né? O profissional que escuta, que entende os problemas do seu cliente. O profissional que está aberto para o novo. O profissional flexível. O profissional que adota a inteligência emocional como força motriz do seu escritório de advocacia. Bom, mas o que isso tem a ver com os processos judiciais? Os processos judiciais, e aqui os extrajudiciais também, né? Porque o processo extrajudicial nem sempre ele começa e termina extrajudicial, né? Ele acaba indo parar num fórum, num tribunal, né? O que isso tem a ver com a advocacia atual? Bom, nós temos hoje 78 milhões de processos judiciais distribuídos em 92 tribunais. Não há tecnologia que resolva esse problema da morosidade. É um problema grave, é um problema sério, mas é um problema atual. Essa quantidade de processos, ela traz, obviamente, a morosidade, não tem como julgar um processo num tempo rápido. Então, o time do Poder Judiciário, ele é um problema para o exercício da advocacia. Na verdade, para o escritório de advocacia. Bom,
ele tem dois problemas básicos, o que eu vou chamar de direto e o indireto. O básico, o direto, é aquele que nós identificamos logo de cara, né? A demora. Se um processo judicial demora, tecnicamente os nossos honorários também demoram, né? Eu lembro da palavra que eu mais gostava, a palavra mais linda para mim no dicionário, né? Alvará. Né? Alvará judicial, até sonhava, né? O alvará está pronto, né? Ia lá no tribunal, no fórum, né? Buscar o alvará, né? Hoje ele está cada vez mais distante, né? A demora no Poder Judiciário, ela traz esse problema direto, principalmente no que toca ao recebimento dos honorários. Mas eu não vejo esse como o maior problema. O maior problema é o indireto. E esse indireto, eu vou trazer aqui 5 exemplos apenas de consequências desse problema indireto trazido pelo time do Poder Judiciário, da demora nos processos judiciais. Falta de credibilidade. Falta de credibilidade. O cliente, ele espera a entrega de um resultado. Nós somos contratados para entregar um resultado. E um processo judicial longo, ele traz uma insatisfação natural para o cliente, porque a entrega de resultado, mesmo que seja um resultado que ele esperava, foi longa demais. Isso gerou um outro problema para ele. Ele não consegue compreender que esse time do Poder Judiciário não é uma responsabilidade nossa, né? Enquanto condutores de um processo judicial. O advogado ético, o advogado que usa de recursos, que não usa de recursos protelatórios, por exemplo, ele não tem responsabilidade pelo time do Poder Judiciário. Mas, como ele foi contratado para fazer uma entrega de resultado, automaticamente ele é responsabilizado pelo seu cliente. A cobrança insistente. Abre-se um canal de cobrança insistente do cliente. Ele passa a fazer ligações e comparecer inúmeras vezes no escritório para saber do seu processo, do andamento do seu processo. Por que está demorando? Se já tem audiência designada, se já tem perito nomeado, se a sentença já foi proferida, enfim. E esses dois fatores vai gerar um desgaste energético do profissional da advocacia, um gasto excessivo de energia. Enquanto eu poderia estar produzindo outros trabalhos dentro do escritório, eu estou gastando energia com justificativas intermináveis para o meu cliente. Eu estou tentando despachar com o juiz, eu estou procurando lá, seja no sistema eletrônico ou seja diretamente no fórum, no processo físico, né, uma forma de acelerar esse time desse processo. Isso gera um gasto de energia excessivo e não programado. Bom, esse gasto excessivo de energia, ele vai gerar um outro problema, a baixa de produtividade. Óbvio, vou produzir menos porque estou gastando energia com fatores que não estava no meu planejamento. Eu não cheguei no escritório cedo e esperava já logo pela manhã gastar ali 20, 25 minutos de conversa com um cliente estressado porque o processo dele não anda. Bom, a baixa produtividade, o gasto excessivo de energia, e aí não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência, vai gerar um problema ainda maior: doença. O profissional do direito vai se adoecer, o profissional da advocacia vai se adoecer, porque vai ser uma constância, né? Quanto mais processos ele tem, mais desgaste, mais gasto excessivo de energia e, obviamente, uma hora isso estoura, né? Isso vai se materializar na forma de uma doença. E aí vai acontecer também algo grave, que é a perda direta e indireta de cliente. O cliente que tem uma entrega de resultado que ele não estava preparado, uma demora, mesmo que o resultado tenha sido positivo, ele não vai ficar satisfeito.
E se ele não vai ficar satisfeito, ele vai levar isso a conhecimento de outras pessoas, que também não vão procurar esse profissional, né? Então, hoje, o profissional da advocacia que vive 100% dependente de processos judiciais, ele está construindo uma advocacia complicada. Ele pode colocar em risco, inclusive, a sua própria advocacia, a sua saúde física, emocional, né? E foi isso que me fez refletir, né, um pouco sobre como mudar esse cenário, né? Se eu não tenho um controle direto, passei muitos anos da minha advocacia totalmente dependente de processos judiciais. E aí sempre com aquela história de que amorosidade, como que a gente faz, vários estudos. E aí eu via e falava, gente, não está no meu alcance mudar essa amorosidade do judiciário. Eu preciso fazer algo eficaz aqui dentro do meu quadrado, né? Aqui dentro da minha advocacia. Como é que eu faço isso? E aí eu observei que quando a gente constrói a nossa advocacia sobre três colunas, essas três colunas, elas vão elas vão sustentar a minha profissão de uma forma eficaz, estável, com sucesso financeiro, à prova de pandemia. Mas como? Bom, eu usei ali as nomenclaturas, né? Tá mais parecido com um CPC, né? O MPC. São as três colunas que vão dar sustentação ao nosso negócio na advocacia. A primeira coluna, a própria palavra negócio. A segunda coluna, produto. E a terceira coluna, cliente. Negócio, produto e cliente. Que história é essa, né? O que é isso? O que é essa coisa aí? Negócio. Bom, eu tenho um mantra aqui no escritório que é o seguinte: eu não preciso de processo judicial ou extrajudicial para sobreviver na advocacia. A minha advocacia não precisa de processo. Eu só preciso compreender uma coisa, que eu tenho aqui um empreendimento. Ponto. Um negócio. Ponto. É isso. A partir dessa compreensão, aí eu vou desenvolver a minha advocacia. Ninguém disse isso na faculdade pra gente. Um dia disseram pra mim que eu ia ser advogado. Você vai fazer a OAB, você vai se habilitar, você vai passar na prova do OAB, você vai ter uma habilitação e você vai ser advogado. E tudo que você aprendeu aqui na faculdade, você vai aplicar lá e você vai ganhar dinheiro, enfim. Vai vir um cliente, vai te procurar, vai te contratar, vai te pagar, Nada disso. Eu sou um executivo. Eu sou um executivo. Não é? Todo advogado, toda advogada é um executivo. O que é um executivo? Aquele que tem uma missão, uma visão e um valor de empreendedor. Gente, se a advocacia não for um empreendimento, nada mais é. Um escritório de advocacia com 100 advogados, mais 20 funcionários é um empreendimento. Não somente isso. A advocacia solo é um empreendimento. O advogado que não tem secretário, que trabalha sozinho, é um empreendedor. Ponto. Porque não está na quantidade, está na essência da profissão. Está na essência da profissão. Mas disseram para mim um dia que ser um bom técnico bastaria. Nossa! No mundo atual, na sociedade de informação que nós vivemos, pode fazer direito na melhor faculdade de direito do mundo, pode fazer pós-graduação, pode fazer mestrado, MBA, não basta.
não se sustenta. Ser um bom técnico é regra básica, óbvio. Ser um bom conhecedor técnico é óbvio. Porque se for um mau conhecedor também não vai adiantar nada. Isso é regra básica. Estudar direito, dominar a ciência é regra básica. Se puder ter uma pós, um mestrado, enfim, ótimo também. Mas não é só isso. Se não tiver o conceito de empreendimento, não vai resolver. Não vai resolver. Vai perder mercado por falta de conhecimento de empreendedorismo. Então, regra básica. Aí, eu observei uma outra coisa. Bom, processo judicial é um problema. Mas como é que eu trabalho sem processo judicial? Uma outra coluna, né? Não é que o advogado vá trabalhar sem processo judicial. Ele vai ter alguns processos judiciais. Não tem como. Algumas questões não têm solução, senão resolvidas pelo Poder Judiciário. Mas esse não é mais o foco do empreendedor, porque ele tem um negócio. E ele não pode colocar o negócio dele à mercê de um fator externo, que é a morosidade do judiciário. Senão ele coloca em risco o seu próprio negócio. Então ele estabelece como empreendedor metas. Ele cria metas, ele cria produtos e serviços, vamos chamar de serviço, né? Ele cria serviços dentro do seu escritório que são totalmente desconectados com processos judiciais, que não dependem de processos judiciais. Nossa, e aí tem uma infinidade de produtos, né? O Flávio Augusto, que é um dos maiores empreendedores no Brasil, ele diz que a criação de valor é infinita porque nossa imaginação é infinita. Porque as necessidades são infinitas. Os nossos desejos são infinitos. Enquanto houverem, olha que interessante, enquanto houverem problemas a serem resolvidos, e sempre existirão, existirá a chance de pessoas e empresas atenderem a essa demanda. Né? Então, por isso que nós precisamos da primeira coluna. O empreendedor, o executivo, a executiva, ele tem uma missão, ele tem um planejamento, ele estabelece metas para o seu escritório. Né? E aí, obviamente, ele parte para a terceira coluna, importantíssima, né? Eu falo que dá para viver sem a do meio, a produto, mas não dá para viver sem as duas, negócio e cliente. Elas é que sustentam todo e qualquer escritório de advocacia. Mas o cliente também, esse conceito de cliente, ele mudou com o tempo, né? Não é mais aquele conceito pretérito da advocacia, que cliente era alguém que tinha um problema, te procurava, vinha até seu escritório, te contava o problema e você contextualizava aquilo numa solução extrajudicial ou judicial. Não é? Acabou. Não é mais assim. Né? O cliente, ele tem muitas dores. E aqui eu vou chamar cliente, pessoa física ou jurídica, não importa. Mas ele tem muitas dores. Por isso que o advogado ou a advogada atual, ele tem que ter a escuta ativa. Então, o cliente, ele entende de dores. O advogado entende do serviço. O cliente te conta as dores. Você escuta. E você cria uma prestação de serviço, por isso o advogado ou a advogada criadores. Você cria uma prestação de serviço que vai transformar aquela dor do seu cliente. Aí a necessidade da visão holística, de que o advogado ou a advogada, ele tenha um conhecimento que transcende a faculdade de direito. Ele não entende só de interpretação de leis, mas ele entende
que a saúde financeira do seu cliente, por exemplo, corre risco. E aí ele vai trabalhar numa prestação de serviço que vai auxiliar o seu cliente nisso, né? Ele vai transformar, ele vai executar, ele vai compreender, ele vai traduzir aquela dor numa prestação de serviço. Depois que eu passei a trabalhar dessa forma, os contratos dos meus clientes se tornaram mensais. São pagamentos mensais que vão alimentar o meu escritório, que vão dar uma solidez para o meu escritório. Ao passo de, por exemplo, passar por uma pandemia sem sofrer qualquer impacto. Os fóruns fechados, os prazos suspensos, enfim. Nada disso modificou ou afetou o meu trabalho. Por quê? Porque esse fator externo, a morosidade do judiciário, já era um ponto de trabalho do meu escritório. Eu já havia identificado esse problema e trabalhado constantemente para viver distante desse problema. Quando veio a pandemia, essa dificuldade da suspensão dos processos, dos prazos, enfim, não nos afetou aqui. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma que vocês anotem esses conceitos que nós vimos, que são muito importantes, e passem a aplicá-los no dia a dia. Lembrem-se que a sua advocacia pode ser uma advocacia solo, pode ser uma advocacia societária, não importa, ela é um negócio. Crie prestações de serviço que te tornem livres. Livres no sentido de não ser mais dependente do Poder Judiciário. E escute o seu cliente. Tenha técnicas de trabalho. Hoje, o marketing digital, né? Claro, à luz do Código de Ética da OAB, mas adote na sua advocacia técnicas capazes de efetivamente auxiliar os seus clientes. E aí, qual que vai ser a consequência disso? Você terá uma advocacia próspera, vai conseguir faturar cada vez mais, vai conseguir criar autoridade no mercado, vai se estabelecer, vai ter mais tempo com a sua família, vai ser mais feliz. Que possamos compreender essas colunas mestras que sustentam e sempre irão sustentar a nossa advocacia.